Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Tem um clamor aí dentro, não tem, gente? Estou sentindo assim vocês que nem uns leão enjaulados. Põe para fora, irmão. Deixa fluir. Vem, vem. Isso. Não se preocupa não. Não, não. Não são dias de palavras bonitas. São dias de expressões. Quando o mundo clamou, Deus não enviou um livro, enviou um homem. A palavra viva. Um homem que era a palavra viva. Amém? Glória a Deus, que bom estar aqui, gente. Lá atrás me pediram para falar, eu vou falar. Lá atrás na livraria, depois você adquire os nossos livros que estão lá, livros dos irmãos. Esse livro aqui do nosso irmão Ulisses, O Amor, o Evangelho dos Improváveis. Ulisses é o cara mais apaixonado que eu conheço por gente. Ele ama gente, ama estar com gente. O cara que abraça e beija todo mundo. E a gente pilhou ele para escrever esse livro. Amor, o Evangelho dos Improváveis. Pois se adquire lá, vai ser bom. Esse aqui a gente escreveu esse ano, na nossa conferência de maio. A extraordinária unção, o caminho da renúncia, da obediência e da perseverança. E esse aqui é um devocional que nós lançamos agora no último café de novembro, dia após dia, caminhando com o Pai. É uma trilogia de 3 devocionais. A gente escreveu um devocional em 2021 e lançou em 2022, 2022 para 2023 e esse 2023 para 2024. Tem alguém que faz aniversário hoje? Não, né? Graças a Deus. Não, hoje. É hoje mesmo? Parabéns pra você. Vem buscar pra você. Tá, querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Isso. Abençoa ela ali. Glória a Deus. Esse aqui é para você. Amém? Deus abençoe. Quem é que fez ontem? Foi você que fez ontem? Pega esse aqui para você. Isso. Antes de ontem não teve ninguém não. Amanhã não tem, graças a Deus. Espera aí um pouquinho. Corintiano, tem algum aqui? Não. Corintiano paga dobrado, mas pega para você. Peguei a palavra, claro. Glória a Deus. Amém. Posso fazer uma pergunta para você? Posso? Me dá uma razão para Deus despejar mais unção sobre a sua vida. Me dá uma razão para você estar aqui. Dirigir por horas, andar por horas de ônibus, pagar passagem de aérea, pagar hospedagem. Me dá uma razão para Deus te dar mais unção. Apresenta as tuas razões, entramos juntos em juízo. Apresenta as tuas razões. Por que Deus teria que te dar mais unção? Por quê? Qual o objetivo? Por que eu quero mais de Deus? Por que eu quero mais do Senhor? Deus não vai escolher o nível de unção que você vai andar. É o seu nível de renúncia que determina o nível de unção que você anda. Ele despeja. Agora, Deus não te dá unção por causa das suas conquistas, mas te dá por causa das suas renúncias. Muita gente perdeu a unção por causa das suas conquistas. Obrigado pelo seu aleluia. Diga para o irmão que está do seu lado assim: eu sei que você gosta de fazer isso, né, Edilson?
Diga para ele, ó, se você tem juízo, é melhor você sair agora. Melhor você ir embora agora. Porque esses dias aqui vai acabar com você. Vai mexer no seu juízo. Amém? Amém? Mas eu trabalho para o Senhor. O Senhor me chamou. O Senhor não te chama pelo teu serviço, Ele te chama pelo teu coração. Entenda isso. O Senhor não te chamou porque você é bom de serviço, mas porque você é bom de coração. Homens de Deus não são homens bons de Bíblia, são bons de coração. Porque a Bíblia você pode aprender. Agora, ser bom de coração tem a ver com a sua natureza, com a sua identidade, com a sua origem, de quem você é, de quem você pertence. Então, os homens, para mim, homens de Deus são homens bons de coração. O que você sabe é importante, mas não é tão importante quanto as suas renúncias. Então eu queria começar essa conferência assim, batendo em mim primeiro. Estou com uma palavra no meu coração e eu queria compartilhar com a gente aqui nessa noite. Louvado seja Deus. Eu fico pensando, Júnior, parece que Deus faz essas coisas de propósito com a gente. A internet não funciona na hora da oferta. Deus tem umas pegadinhas, não tem? Ele faz as pegadinhas com a gente. Porque qualquer dedinho de justiça própria, qualquer pouquinho de fermento de justiça própria, vai tirar você de toda a dependência de Deus. A eficácia do fermento, ela não está na quantidade, está no tempo que você dá para ele trabalhar. Porque um pouquinho de fermento, um pouquinho só, ele leveda toda a massa. Então, a eficácia do fermento não é a quantidade que você bota, é o tempo que você espera para que ele funcione. O Senhor, eu tenho que Deus, assim, eu acredito que Deus está renovando a mente de homens bons de coração. Eu acredito que Deus está renovando a mente de muitos homens e mulheres que são pessoas boas, mas que se perderam ou perderam a mente no caminho. O problema da sua mente não é crescer, ela tem que crescer. O que não pode crescer é o nosso coração, porque o espírito está pronto. A mente precisa crescer, mas às vezes a gente cresce a mente e tira o coração da mão de Deus. E tudo que o Senhor quer, o Senhor não olha para você e diz: filho meu, me dá a tua cabeça. Ele diz: me dá o teu coração. Um homem que tem o coração na mão de Deus, sua cabeça vai expandir, ele vai crescer e ele vai se estabelecer em tudo que ele está desenvolvendo. Um homem que tem o coração na mão de Deus, eu creio que nesses dias Deus está reivindicando o coração dos homens. Deus quer de volta o coração de muitos homens. O Senhor está pegando o coração de muitos homens. Eu acredito, como disse o Júnior mais aqui, eu acredito nesse batismo. Um batismo que o Senhor está alinhando o nosso coração. A nossa mente será renovada porque o nosso coração está na mão de Deus. Não é porque a gente está trabalhando mais, está estudando mais. Tem gente que estuda e nunca chega ao conhecimento. A Bíblia diz isso. Por isso eu e você não podemos tirar o coração da mão do Senhor. Nosso ministério cresce, nossa vida cresce, vai se desenvolver, porque tudo que está na mão de Deus cresce. Deus só despeja a unção naquilo que está fundamentado nele. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4. Efésios 4 tem sido o versículo da minha vida nesses dias. A minha oração é que Deus te pegue por dentro aqui. Arregace a gente mesmo, irmãos. E se o nosso coração está na mão do Senhor, general, Deus vai nos dar coisas poderosas em coisas simples. E Ele te dará coisas poderosas em coisas simples. Ele vai começar com o que você tem na mão, o que você está fazendo ali. Quando tens paixão por aquilo que tu fazes,
em libertar, restaurar, restituir. Deus vai usar você com coisas poderosas, mas em coisas simples. Pequenas coisas nas tuas mãos, elas vão ser suficientes para Deus fazer. Sabe, aquilo que Deus perguntou para Moisés: o que é isso na tua mão? Ele disse: uma vara. O Senhor disse: então joga na terra. Foi o que Jesus perguntou para os discípulos: o que vocês têm? Ele disse: não tem nada. Vai ver quantos pães tem. Ele disse: olha, nós temos um menino aqui que tem 5 pães, 2 peixes. Ele disse: está ótimo, está bom, é isso, tá maravilhoso. Amém? Não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de azeite, já serve, é o suficiente. Não começa nada grande. Às vezes você fica em expectativas, em fazer mais, em aprender mais, e isso muitas vezes só denuncia a nossa falta de dependência do Senhor. A voz que está dentro de nós, essa voz que clama, né? A voz do que clama. Tem um clamor dentro de nós. Tem um clamor dentro da nossa vida. A voz é nossa, mas o clamor é dele. Quando perguntaram para João Batista, ele disse: eu sou a voz do que clama. Ou seja, o clamor não é meu, eu sou só a voz. Tem um clamor dentro de mim, e tem um clamor dentro de você. Amém? Amém? Tem um clamor. Abra comigo Efésios capítulo 4, versículo 1 diz assim: rogo-vos, pois, como prisioneiros do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, a qual é sobre todos e age por meio de todos. Até aqui está bom, mas medite depois em Efésios 4. Irmão, se nós não estivermos vendo aquilo que estamos falando, dificilmente nós vamos desfrutar do Espírito na sua plenitude. Quando eu falo isso, eu lembro, sabe de quem? De Estevão. Estevão está pregando, ele condensa a Bíblia inteira num capítulo só, no capítulo 7 de Atos. Ele começa a pregar no capítulo 7 de Atos, do versículo 1 até o último versículo, e ele está condensando todas as escrituras ali. Foi um tiro de bazuca, e a palavra foi tão violenta que de repente os céus abriram, e Estevão começou a ver aquilo que ele estava anunciando. Eu quero declarar isso, irmãos. Amém? Se existe uma voz, existe o dono da voz. Chegou a hora de os pregadores, de os homens e mulheres que anunciam essas boas novas, começarem a ver o que eles estão anunciando. Eu ouso a dizer que são dias de cumprimentos. Não seja redundante em promessas. Promessas, tem muitas promessas que nós estamos esperando e elas já se cumpriram, e nós ainda estamos redundantes nelas. Irmãos, eu não vim aqui pregar hoje, eu estava ali adorando a Deus. Eu vim dar alguns conselhos que foram bons para a minha vida, que me quebraram, que me moeram. Eu vou fazer 57 anos daqui a 3 meses, e eu fico pensando que você vai estudar a tribo de Levi, você vai aprender uma coisa interessante, que Levi, os sacerdotes da tribo de Levi, depois dos 60 anos, eles faziam 3 coisas importantes no tabernáculo. Eles não tinham mais a função de tabernacular, de carregar ou de serviço braçal do tabernáculo. Eles faziam 3 coisas: eles transcreviam a lei, eles enchiam os candelabros e eles aparavam os pavis. Depois dos 60 anos, o sacerdote fazia isso.
dentro do tabernáculo. Ou seja, eles transcreviam a lei tudo de novo. Para quê? Para preparar a próxima geração. Eles já estavam escrevendo tudo de novo. E você vai ver no Pentateuco que Deuteronômio é isso, é a transcrição de tudo de novo, né? Deus cria em Gênesis, derrama sua glória em Êxodo, instrui em Levíticos, movimenta em Números, e em Deuteronômio ele repete tudo de novo. Gênesis ele cria, Êxodo ele derrama sua glória no tabernáculo, Levíticos é só instrução, Números é só movimentação. Você vai ver ele se movimentando no deserto em Números. E Deuteronômio ele transcreve tudo de novo para a próxima geração. Então eu vejo que nós já estamos numa idade assim. Eu não estou querendo fazer muitas coisas mais não. Às vezes as pessoas convidam para pregar, eu estou meio desanimado de pregar. Por quê, pastor? Porque eu estou numa outra vibe hoje. Eu estou transcrevendo a lei. Estou me preocupando em escrever mais, deixar coisas prontas para as próximas gerações. Não estou com vontade de morrer agora não, viu, irmão? Mas será que o pastor está profetizando a morte dele? Deus vai recolher? Não, irmão, não vai recolher agora não, tá? Deus me mostrou, não mostrou não. Mas eu estou no tempo de transcrever a lei, de encher o candelabro, manter as pessoas acesas, sabe? E aparar o pavio. Para que aparar o pavio? Para não ficar cheiro de fumaça. Porque, modesta parte, eu tenho ido em muitos lugares que só tem fumaça, irmão, mas não tem mais fogo. Tem cheiro de fumaça. Você pensa assim, meu Deus, é a nuvem de glória. Não é só fumaça. Mas não tem mais fogo. Então o nosso trabalho é manter pessoas acesas, manter pessoas queimando. Então eu nunca preguei tanto para crente como eu estou pregando agora. Eu nunca preguei tanto para liderança como eu estou pregando nesses 2-3 últimos anos. A pandemia deu uma chacoalhada na igreja, não é? Então eu entendi que era para ir para dentro, para ficar ali dentro, se preparando e preparando uma geração. E é tão interessante que em todos os lugares que eu vou tem gente sentada no chão, jovens, não é? Ouvindo os irmãos mais velhos, ouvindo os cabelos brancos, ouvindo pessoas que já caminharam um pouco mais. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus por essa sensibilidade e essa humildade de ouvir os irmãos mais velhos. Porque se a Bíblia diz que Deus derramará do seu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Essa não é uma promessa para os membros da igreja, é uma promessa para filhos. Amém? Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então eu acredito que Deus vai fazer primeiro nos lares, para depois fazer no templo. Se é os filhos que vão profetizar primeiro, se é a nossa geração de filhos que foram discipulados, preparados para fazer algo maior, se há um padrão de continuidade, tem que ter paternidade, irmãos. Não tem um padrão de continuidade sem ter paternidade. Então eu estou nessa pegada aí, sabe? Eu não quero mais ter um ministério próprio, eu não quero mais ficar famoso, eu não quero mais ganhar dinheiro com a pregação. Dinheiro eu até quero ganhar, porque eu quero gastar tudo. Mas sabe, tem umas coisas assim que parou de movimentar a mente da gente. Sabe aquela coisa que você tem vontade de ficar em casa, escrevendo, preparando? Uma boa conversa na mesa tem sido muito mais eficaz, muitas vezes, que uma pregação de púlpito, né? Às vezes passa uma tarde para salvar um casamento, que por causa daquele casamento você salva uma congregação, e aquela congregação vai tocar uma cidade. Então nós temos feito coisas pequenas que a gente sempre falou, que chegou a hora de fazer coisas pequenas que movimentam coisas grandes, mas que agora a gente está fazendo. A gente falava delas, mas agora a gente está fazendo elas. Amém? Então se mova por aquilo que você está vendo, por aquilo que o cenário está tentando mostrar. Por favor, não se mova pelo cenário. A palavra rogo-vos é um convite, não, é uma ordem. É quase um pedido de desespero. Rogo-vos como prisioneiro de Cristo. Deus te chamou para ser colado nele, irmãos, aprisionado nele. Eu entrei nessa prisão e fechei a porta por dentro.
Paulo está dizendo como prisioneiros de Cristo. Havia uma grande discussão. Paulo é prisioneiro de Roma, Paulo é prisioneiro dos judeus. Os judeus queriam prender Paulo, Roma queria soltar. E Paulo diz: olha, vocês fiquem aí brigando, mas eu não sou prisioneiro nem de Roma, eu não sou prisioneiro dos romanos, nem dos judeus, eu sou prisioneiro de Cristo. Não, mas solta ele. Ele dizia: eu não quero ser solto, eu quero ir para Roma. Mas nós queremos te soltar. Paulo diz: você não pode me soltar porque eu não sou seu prisioneiro. Eu decidi viver assim, eu fiz uma escolha. Eu não estou triste com a igreja porque eu decidi pela igreja. Eu não estou triste, não estou ofendido com os irmãos. Mas eu me ofendo, pastor. Sabe por que você se ofende com alguns irmãos? Porque você dá para eles o lugar que você deveria ter dado só para Cristo. Por isso que eles têm a capacidade de te ofender. Eles têm a capacidade de te ofender porque esse lugar é de Cristo. Você deu para alguns irmãos, você deu para alguns líderes. Esse lugar é só de Cristo. Por isso eu e você não podemos nos ofender. Aleluia. E se a instrução me ofende, isso tem um nome, é ego. Se a instrução me ofende, isso tem um nome, é ego. Aleluia. Se mova por aquilo que os céus estão mostrando, não por aquilo que o cenário está tentando fazer você acreditar. Esses dias eu fiz uma reunião de obreiros lá em Itajaí. Eu falei para os irmãos: digo, olha, é melhor não ter ninguém fazendo do que ter alguém que parece que está fazendo. É melhor não ter ninguém ali, aquele lugar vazio, do que alguém que parece que está ali, mas não está ali. Amém, irmãos? Então se prepare, porque nós vamos entrar num tempo de palavras que não vão gerar euforia em nós, mas vão gerar em nós um senso missionário, vão gerar em nós um senso de missão, um senso de pertencimento, de quem eu sou, o que eu vim fazer, aonde eu estou nesse chamado, até onde eu irei com Cristo. Então se prepare para um tipo de pregações que não vão trazer euforia para a congregação, mas vão trazer um senso missionário, vão trazer um senso de destino para a minha vida. Amém, amém. Mas eu sou pastor, não interessa. Não se iluda com títulos. Não se iluda. Quando Saul pecou, Deus não tirou o título, tirou a unção. E muitos homens não perderam o título, mas perderam a unção. Saul governou por 40 anos, mas só 39 anos, 350 e alguns dias, sem a presença de Deus. Ele só ficou 7 dias na presença de Deus. Ele não conseguiu esperar 7 dias. E o Senhor disse, através de Samuel: espera 7 dias, porque eu vou descer e vou sacrificar. Ele não conseguiu esperar 7 dias. Deus não tirou o título dele, ele continuou sendo o rei de Israel, mas a unção ele já não tinha mais. Esse é o perigo de continuar numa posição, num lugar. Então, do que você fizer, querido, que te empurre para um trono, não é de Deus. Pegou? A popularidade de Jesus empurrava ele para o trono. Todo mundo queria ungir ele, mas a missão dele empurrava ele para a cruz. A minha pergunta é: para onde você está indo? Não, nada que você faz na igreja pode te empurrar para um trono. Tem que te empurrar para uma cruz. E tome ela e siga-me, diz o Senhor. E se você vencer, dar-te-ei que se aceite comigo. Aleluia! Então nós precisamos entender esse senso. Títulos para nada servem sem a unção do Espírito Santo. Se você trouxe uma caneta, anota, porque vai ser bem. Deus não precisa de você sem o Espírito Santo.
Ele vai continuar te amando, mas não vai te usar. E o perigo de Deus te amar e não te usar é que você vai querer usar Deus porque Ele te ama. Pegou? Pegou? Deus não precisa de você sem o Espírito Santo. Por isso eu rogo-vos, irmãos, como prisioneiros de Cristo, que andeis dignos da vocação em que foste chamado. A palavra vocação vem de vocateo, que quer dizer voca, palavra, tel é Deus. Então Paulo está dizendo, cada um fique no vocateo, ou seja, cada um fique na palavra que Deus deu. Você recebeu uma palavra, fique nela. As emoções vão gritar contra a palavra. E quando Deus te der uma palavra, não ouça mais ninguém. Como assim, pastor? Para se tornar uma voz do que clama. Não é só de pregações que a igreja precisa de uma voz de comando, uma voz de destino. E não é uma voz que parte da terra para o céu, é uma voz que parte do céu para a terra. Voz do que clama. O clamor é meu, mas a voz não é minha. Ou melhor, a voz é minha, mas o clamor não é meu. O clamor é alguém que habita em mim, grita em mim por justiça. Grita em mim, faça alguma coisa. Aleluia. Irmãos, o mundo pertence, a autoridade de Deus pertence a quem se importa mais. Aleluia, é quem se importa mais. A unção vem para que você se importe. A glória de Deus vem para que você se importe. Eu preciso me importar com a minha cidade, com a minha nação. Mas esse se importar não é para ir para a rua fazer piquete. Esse se importar não é para fazer passeata na rua. Porque a guerra da igreja não é aqui na praça. A guerra da igreja é nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se ela vencer aqui, as portas do inferno aqui não prevalecerão contra ela. E eu lhe darei uma chave. Mas a igreja quer brigar, brigas que não são delas. Briga de rua. A igreja quer brigar, briga de rua. Ela quer brigar com a direita, quer brigar com a esquerda, ela quer brigar com quem está atrás, com quem está na frente, ela quer brigar com ideologias políticas, ela quer brigar com seus direitos. Quem disse que você tem direito, igreja, a partir da terra? Você tem direito, igreja, você tem direito a partir do céu. Eu sou sua cabeça. Que cabeça você quer? Há um clamor dentro da igreja brasileira. Há um clamor para mudar situações, mudar estados, mudar países. Mas quem se importa? Keith Green já cantava isso. Quem se importa? Quem se importa? Quem se importa? O Senhor aparece e diz: arranca essa figueira que não dá fruto. Você acha mesmo que Ele quer arrancar? Não, Ele quer que alguém diga: deixa comigo, me dá mais um ano, deixa eu escavar ela, deixa eu colocar adubo nela, deixa eu investir nela. Você acha mesmo que Ele quer arrancar essa figueira? Ele se apresenta a Moisés e diz: vou destruir esse povo, Moisés, vou acabar com esse povo. Moisés diz: não, Senhor, não vai não, deixa comigo, te arrepende agora, Deus. Você acha que Deus quer destruir alguém, quer acabar com alguém? Você acha que Deus quer isso mesmo? Senão Ele já tinha destruído você, que você não merece estar aqui também. Ele só quer alguém que pula na frente, mata no peito e diz: é comigo, Deus. Eu só procuro um homem que fique na brecha, para que eu não destrua a nação. Mas ninguém encontrei.
Só quero um homem que mata no peito e diz: é comigo. A parada é comigo. Então você tem que entender a hora de entrar no quarto para adorar e a hora de puxar a espada para guerrear. Você tem que entender o que Davi entendeu. Quando lutava com homens era com uma espada. Quando lutava com demônios pegava a harpa e... Você tem que entender quando você está lutando aqui e quando você está lutando aqui. Efésios, estude Efésios. Ele fala, irmão, Efésios é a carta magna para mim da igreja. Ensina sobre casamento, ensina sobre liderança, ensina sobre criação de filhos, ensina sobre ministério. Quando você está fechando o livro, ele diz: mas põe o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada da lei. Ele está dizendo, tudo isso que eu estou te falando, você vai ter que guerrear por isso. Ele vem falando, vem ensinando, vem instruindo. Quando você pensa, acabou o livro, capítulo 6, ele disse, olha, pega a espada da lei, pega o escudo da fé, pega o capacete da salvação. E olha, fica firme contra as astutas ciladas do diabo. Vem os dardos inflamados, vai para cima, ó, corta a cabeça. Você tem que saber. Quando Davi escreve no Salmo 144, bendito é o Senhor que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra. Quando ele guerreava com homens e com demônios, todo intercessor, todo adorador vai se transformar num intercessor. O adorador que não vira intercessor só explora o artístico. Quem é o maior adorador da Bíblia? Quem? E quem é o maior guerreiro? Que adoração e guerra andam juntas. Ó, todo intercessor que não adora só vê demônio. Você viu? Todo intercessor que não é adorador só vê demônio. Eu vejo um demônio aqui, vejo um demônio ali. Vai ver demônio lá no inferno, irmão. E todo adorador que não intercede também é só vaidade. Adoração e intercessão estão juntas. Isso é uma guerra só, meu irmão. Então para que Deus procura adoradores? Para que Deus procura adoradores, irmão? É para ficar adorando o dia inteiro? Não, Ele procura adoradores para interceder pela cidade, para se meter na briga, para entrar na confusão, para entrar nas regiões celestiais. Você está me entendendo? Adorador que não intercede não vai subsistir. Todo adorador, ele é um guerreiro, ele é um intercessor, é um homem de batalha. Ele não está chorando pelo leite derramado, não. Ele cria a vaca de novo. Ele vai para cima. Então eu rogo-vos, irmãos, como prisioneiros do Senhor, não ande fora do seu lugar. Deus te chamou para esse lugar. Você é um adorador e intercessor. Irmão, não ande fora do seu lugar. A unção só vem no seu lugar. O que é um demônio, irmão? Um demônio é um anjo fora do seu lugar. Por que ele virou demônio? Ele era um anjo, mas ele saiu do seu lugar e ele virou um demônio. O Senhor está me dizendo que um crente pode virar? Se um anjo pode, como é que é, pastor? Se um anjo pode, você acha que um demônio não pode, não? Que um homem não pode? Um homem fora do seu lugar, ele é perigoso.
Um sacerdote fora do seu lugar, ele vai ter que manipular, vai ter que controlar para manter as pessoas com ele. Uma mulher fora do seu lugar, em vez de ela ser uma sábia que edifica uma casa, ela vira uma tola. Então o nosso problema é ambiente. É fora do ambiente que Deus nos colocou. Porque nós queremos criar um ambiente. E Deus está dizendo: eu tenho um ambiente para você. Eu tenho um ambiente para colocar você nele. E você vai limpar esse ambiente. Você vai mudar esse ambiente. Você vai transformar esse ambiente. Meu irmão Júnior abriu essa conferência dizendo que nós estamos construindo um lugar para ele. Tem um lugar que é dele, irmãos. E esse lugar não é de ninguém. Eu não posso dar ele para ninguém. Eu não posso dar para o meu cônjuge. Eu não posso dar para o meu melhor amigo. Eu não posso dar para um filho. Eu não posso dar para ninguém. Esse lugar é do Senhor. E eu fora desse lugar, eu também posso ter atitudes debaixo de influência demoníaca. Como, pastor? Pode. Jesus chama Pedro, diz que ele tem uma revelação, 10 minutos depois diz que ele está endemoniado. Por que, irmãos? Mas por que tanta guerra? Ontem o pastor José estava no aeroporto junto com a equipe esperando o avião, e a gente começou a conversar: Juca, que tanta guerra nós estamos vivendo, hein? Que quem vê a gente na internet pensa assim: meu Deus, que mistério. Meu Deus, como eu queria essa unção. Vou pedir para orar por mim no final e transferir a unção. E eis o Célio ontem sentado lá no aeroporto, olhando, chorando, olhando para o outro: pastor, o que é isso? Que tanta guerra. Não se acha que o diabo vai atrás de alguém que não tem revelação? O diabo quer homens de revelação, irmão. Pessoas que têm conectado com o céu. Amém? Tem gente que já chama o diabo de Didi. Já é íntimo. Já virou amigo, já é íntimo. Já trabalham juntos, já são sócios no ministério. 50, meio a meio. Você faz uma coisa para Deus, desde que você faça uma coisa para mim. A gente brinca, mas é verdade. As pessoas vão perdendo a noção do temor, do que realmente glorifica Deus. E ontem eu e Juscelio falando, e aí, Juscelio? Pastor, que guerra. Rapaz, guerra. Guerras fantásticas. Batalhas extraordinárias. Guerras surpreendentes. Mas em todas essas coisas, você não foi criado para produzir conteúdo para consumistas evangélicos. E quando um homem não entende isso, uma mulher não entende isso, então ele vai precisar de controle, manipulação, vai precisar de boas palavras, de conteúdo para chamar a atenção. Não, cara, o que chama a atenção é a unção de Deus. E eu rogo-vos como prisioneiro, quando você compreende as dimensões do amor de Cristo, quando você compreende o que você foi chamado para fazer. E olha, eu vou te falar, você não compreende isso sem um relacionamento profundo com o Senhor, sem uma entrega profunda. Nós estamos procurando uma forma. A gente quer uma forma. Já viu? Não é assim, Rodrigo? A gente quer uma forma. Por isso que muitas pessoas saem de uma forma para pegar outra forma. Tinha uma forma na igreja, agora saiu e pegou outra. Não. Você tem que ficar sem forma, até que você se esvazie. A terra só começou a ser construída e criada quando ela estava sem forma e vazia. Enquanto eu e você não nos apresentarmos sem formas e vazio, a gente quer sempre impressionar alguém com os nossos conteúdos, com as nossas forças. Irmão, é muito bom saber, é muito bom ser inteligente. A fé não é burra não, a fé é inteligente. Mas, cara, o que você vai tocar os céus é com a unção, com a sua entrega, com o seu coração, com a forma que você toca a Deus e permite ser tocado por Ele. A altura, a profundidade, o comprimento e a largura do nosso entendimento acerca do amor de Cristo, como diz em Efésios,
Efésios 3,14 diz assim: por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, a quem toma o nome toda a família, tanto nos céus como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante ao seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Compreender com todos os santos. Se você já compreendeu e você ainda vive no meio de santos que não compreenderam, você tem por obrigação deixar isso claro. Você tem por obrigação botar isso na mesa para que todos possam comer. Porque quando todos os santos compreenderem, aí nós vamos poder chamar isso de avivamento. Irmãos, você até então já conheceu o amor que te salvou, mas tem dificuldade de conhecer esse amor em outra dimensão para salvar os outros. Ou seja, você conhece o amor de Cristo que te salvou, mas você não permite que esse amor passe por você para salvar os outros. Essa é uma outra dimensão. O amor que te salvou você experimentou, mas e às vezes por não compreender isso, você cria princípios para salvar os outros que nem você foi salvo por eles. A gente vai criando os pedágios no meio do caminho. E Jesus passa a ser o caminho e a igreja passa a ser o pedágio. Quando o Senhor procura uma voz, alguém que empreste para Ele a voz, para que Ele possa clamar. Deus não quer que você faça, Deus só quer que você fale. Porque muitas vezes eu posso estar fazendo aquilo que não está de acordo com aquilo que eu estou dizendo. E nós somos muito bons para isso, para fazer o que não, ou melhor, ensinar o que não fazemos. Mas o Senhor acabou de dizer que o Senhor quer que Deus quer que a gente fale, sim. Deus quer que eu me transforme numa voz, que eu empreste a voz para Ele, para que Ele possa fazer através de mim. Irmãos, isso é muito sério. Eu e você, nós não devemos emitir opiniões naquilo que Jesus disse, porque se Jesus disse é verdade, eu não tenho que emitir minhas opiniões acerca disso. Jesus disse, então está dito. É ou não é? Qual é a sua opinião? Eu não tenho mais opinião se Jesus disse. Porque se eu ainda tiver uma opinião acerca daquilo, eu ainda estou tentando fazer do meu jeito. Isso não vai. Então não importa o que você faz, se está fora de Cristo, isso está morto. Nós não vamos enfeitar o morto, amém? Quem enfeita o morto é a funerária, irmão. Nós vamos ressuscitar o morto. O Evangelho ressuscita o morto. O trabalho da igreja é trabalhar para que esse morto ressuscite. Primeiro mata ele, depois ressuscita ele. Primeiro traz ele para o matadouro e depois ressuscita ele. Mas às vezes nós queremos enfeitar o morto. Não se enfeita o morto, irmãos. Nós não podemos fazer isso. Amém? Cutuca alguém que está aí, diga: não se ofenda com o pastor Luiz, ele é gente boa. Isso, não se ofenda, porque a ofensa faz você ouvir coisa que não foi dita. A ofensa sempre faz a gente ouvir coisas que não estão sendo ditas. Faz a gente empoderar coisas que não estão sendo ditas. Então, cara, quando você arma uma tenda dessa, né?
aqui no sertão, e você junta milhares de pessoas aqui, que vêm de vários lugares. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão? Que Jesus prefere ter você no deserto do que perder você na terra prometida. Verdade, porque Adão caiu no paraíso e Jesus venceu no deserto. Então, para Deus é muito melhor ter você no deserto do que perder você na terra prometida. Vai ver que alguns morreram no deserto por causa disso. Que para Deus é melhor ter você no deserto. Diz que para Deus é melhor ter você sem nada do que perder você para tudo, para qualquer coisa. Oh, meus irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu vejo que muitas vozes estão sendo levantadas por Deus. Vozes que compreenderam, vozes que já entenderam. E quando eu olho para esse termo rogo-vos, irmãos, é um termo de mandamento, não é? É de um apelo irrecusável. Você não pode recusar isso. Sabe, é quase uma ordem, não é uma solicitação, não é um pedido, é uma instrução para manter você no caminho. Eu rogo-vos, irmãos. Sabe, quando um pai roga para um filho, meu filho, o pai está te rogando. Ele está dizendo assim: você vai se perder se você sair dessa disciplina, se você sair dessa conduta. Esse rogo-vos, ele também tem um teor profético. Por isso ele não é uma possibilidade, mas é uma revelação para você viver. Ele está dizendo: olha, eu rogo-vos para que você viva digno da vocação, do vocátel, da palavra que Deus te deu. Ande nesse lugar, ser digno. Digno, o que é digno? É trazer respeito, é reconhecimento, é trazer respeito e reconhecimento quanto à origem da nossa identidade, da onde eu vim, para onde eu vou. Andar com dignidade é honrar o lugar da onde eu vim. Por isso Jesus dizia, em João capítulo 8, ele disse: o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde vim, sei para onde eu estou indo. Ele estava dizendo, em outras palavras, eu estou honrando as minhas origens. E esse lugar não se trata de um homem, sei lá, um homem natural, um homem humano, se esforçando para viver uma vida espiritual. Não, é o contrário. Se trata de um ser espiritual se esforçando para ser um bom homem. Porque fala para mim, você tem mais dificuldade de lidar com as coisas da terra ou com as coisas do céu? Da terra, irmão. A gente tem dificuldade de ser gente, dificuldade de ser homem. Amém? E esse rogo-vos, talvez este seja o princípio da nossa relação com Deus. Quando eu vi esse tema, voz do que clama, uma conferência de missões, o que será que o Senhor está pedindo? É a pergunta que eu sempre me faço. Que motivo Deus tem para me dar mais unção? Que motivo Deus tem para me dar mais recursos? Que motivo Deus tem para me deixar mais conhecido? Qual o objetivo? Se você tem uma missão para isso, isso não vai matar você. Alguém me perguntou esse dia: você não tem medo da fama? Eu disse: não, eu tenho uma causa para ela. Você não tenha medo do recurso. Não tenha medo de dinheiro, irmão. Mas o dinheiro é do diabo. Não, quer ver o diabo? Fique sem dinheiro para você ver. O dinheiro não é do diabo, o amor é o dinheiro. Então, me dê motivos para que Deus faça isso. Dê motivos para Deus, para que Ele te dê mais unção, para que Ele te deixe mais conhecido, para que Ele aumente o número de pessoas na sua frente. Por que isso? Por que Deus faria isso se Ele não tem uma missão clara para você? Sim, querido, Deus tem uma missão clara para mim e para você. Eu e você que precisamos andar tão conectados
até que, para que a voz dele se conecte tanto com a minha voz. Eu vou falar uma coisa para você, uma coisa estranha de falar, porque está gravando. Depois as pessoas veem isso na internet, eles arrebentam a gente, irmão. Os teólogos de plantão arrebentam a gente. Mas é difícil falar, mas eu vou falar. Não corta não. Deixa aí. Eu já tive uma experiência de estar orando e de repente ser tomado por Deus em lágrimas, de um grito, um choro, de usar a minha própria voz para profetizar naquele ambiente. E eu comecei a falar assim, te diz o Senhor, Luiz Hermínio, meu filho, não faça isso, meu filho. E eu fiquei em êxtase, e a minha voz naquele quarto falava para mim mesmo de joelhos. É uma coisa que não dá para contar para todo mundo, só para a internet. Porque hoje você fala que vê um anjo, alguém diz, está amarrado. As pessoas perderam o senso do sobrenatural. Eu me lembro quando a gente ia no monte, irmão. Nós era menina, a gente não sabia muita coisa. A gente achava que todo crente era crente mesmo, que todo pastor era de Deus e que toda igreja era de Cristo, e que Jesus era o cabeça de toda a igreja. A gente ia, o graveto acendia. Quem já orou com o graveto aceso, irmão? Irmão, você olhava assim, o graveto acendia, meu Deus! Aí você botava aquele graveto dentro da Bíblia. Não é que você apagava em casa a luz do quarto, abria a Bíblia, orava, não acendia de novo. Você não vai rir? Eu tenho gravetos desses lá na minha sala de oração ainda, de 20 anos atrás. Hoje eu não oro mais para ele acender. Ele está ali só para mim não esquecer. Hoje eu oro para que eu me mantenha aceso. E cada vez que o dia está mal, eu olho para o gravetinho lá na minha prateleira e digo, está disputando comigo, né? São coisas simples, coisas pequenas. Eu me lembro que toda vez que eu ia em Israel, eu trazia uma pedra do Rio Jordão. Eu tenho umas pedrinhas lá na minha prateleira. Mas não é para ficar adorando, oh, pedra abençoada. Não. São marcos e sinais para lembrar que realmente ele esteve ali. Sabe, são coisas que eu guardo. Coisas de uma época de inocência. De um lugar que a gente vivia com tanta inocência, cara. Que as reuniões de oração eram de oração, que ninguém filmava quem estava orando, que a gente não postava as reuniões de intercessão na internet, que a gente não postava as reuniões de oração, a gente ia para orar mesmo. Não era para dizer, estou aqui orando, é legal. É muito legal, mas não influi, não contribui, nem auxilia. Não tem nem adjetivos para lhe conjugar. Você está me entendendo? A gente é a geração da exibição, irmãos. E a gente está procurando uma palavra. Pastor, ora por mim, libera uma palavra. E Deus está dizendo, tem uma voz clamando dentro de você, e você não parou para ouvir ela. Você está procurando alguém para dizer para você o que tem que fazer. Pastor, ora por mim, libera uma profecia para mim, libera uma palavra. Tem uns que liberam e botam o pix embaixo. Por que falta voz? Porque a palavra está sendo comercializada. Por que, irmãos, que falta a voz? Que a gente está mais para fora do que para dentro. A gente parou de olhar para dentro. Tem um espírito gritando dentro da gente, dizendo, para de olhar para fora e começa a olhar para dentro, Luiz. Tem alguém aí dentro gritando dentro de você, irmão.
Se você der só meia hora por dia, não precisa muito não, meia hora já ajuda. Meia hora ele já resolvia um monte de BO da sua vida. Meia hora para ele por dia tiraria você de 7 dias de campanha. Meia hora, ei, deixa eu ser prático aqui, não se ofenda, eu falei. E se ofender é a hora que passa. Meia hora para ele por dia tiraria você da fila da bênção. Amém, irmãos? Ele foi para São Paulo esse ano porque ele foi jogar no São Paulo, então tinha que estudar lá. O diretor da escola chamou ele para se formar junto com a turma. Disse: não, pastor, Samuel tem que se formar com a gente. Ele está aqui com a gente desde 5 anos e meio de idade. Não, nós vamos deixar um lugarzinho para ele aqui, nós vamos botar uma bequinha nele. Você está me entendendo a história, irmãos? Você está construindo uma história. Meia hora com ele por dia vai te alinhar para o resto da vida. Hoje, quem vê a gente falar pensa que a gente não tem crise. Eu tenho crise. Juscelio tem crise. Júnior deve ter uma a cada 10 minutos. Júnior tem uma crise a cada 10 minutos. Quando você vê o Júnior falando sozinho, ele está em crise. Não converse com ele, não procure falar nada de fora para dentro. Deixe que ele daqui a pouco sai. E qual é a crise do Senhor, pastor Luiz? A minha crise é que eu já entendi algumas coisas das Escrituras, mas eu não achei em mim ainda um coração adequado para vivê-las, para fazer aquilo. Eu não achei em mim ainda um coração saudável e adequado. Então por isso a minha vida inteira agora é dizer: Deus, toma meu coração para você, porque eu já entendi. Eu já entendi, eu não preciso de mais instrução, eu preciso ter um coração igual ao teu. Eu não estou atrás de revelação, eu não preciso ler mais livro para ter revelação para pregar, cara, eu já entendi. Só que às vezes eu olho para mim, eu não acho um coração adequado de pai, de marido, de pastor presidente. Mas de repente, Jordânia, aquela voz grita dentro de si: ei, eu estou aqui. Deixa que eu falo por você. Eu sou a voz do que clama no deserto. Só prepara o caminho e deixa que eu falo. Essa é a minha crise. É não achar em mim coração adequado. Às vezes eu também sou ambicioso. Às vezes eu também quero aparecer. Às vezes eu também quero pregar uma mensagem para todo mundo dizer: uau, que palavra. Às vezes eu também tenho ciúmes e invejas de irmãos que têm mais seguidores. Ah, se identificou. Eu não tenho, tem sim. Às vezes eu também tenho vontade de ter mais coisas. Às vezes eu também acho que Deus é injusto comigo, porque eu sou tão legal, eu faço tudo certinho. Eu sou marido de uma só esposa, sou fiel. E às vezes Deus parece que está me devendo algo, cara. Então, eu só estou falando para você se identificar e para você não se sentir ruim sozinho. Para você saber que a gente está na mesma situação, amigo. Depois, se você quiser conversar, a gente chama o psicólogo Jesus e sentamos para contar as nossas dores. Sabe que o púlpito vai precisar nos próximos dias? Ele vai precisar de homens rendidos, arrependidos, e homens que estão fazendo coisas grandes, gastando milhões, fazendo coisas grandes e dizendo: eu não tenho capacidade. E um monte de gente dizendo para ele: você pode, diga comigo, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso. E Jesus está dizendo: você não pode. E aí alguém vai lá na frente e diz: eu posso, desce para lá, 3 para cá, eu posso, dá para lá, eu posso. E aí você nunca vai tratar das suas fraquezas, porque vai ter sempre alguém aqui fora dizendo: você pode. Isso tudo é bom. Essa motivação é maravilhosa, mas ela não aperfeiçoa você. Ela quer aperfeiçoar você na sua força, mas o Evangelho
Ele aperfeiçoa você na sua fraqueza, nas suas dificuldades, nas suas mazelas. Quando tu estás fraca é que tu estás forte. Porque quando tu estás fracas, tu reconhece quem tu és. E quando tu reconhece quem tu és, tu diga, eu sou assim. Ele diz, mas eu não. E eu habito em você, e eu vou transformar você num novo homem, numa nova criatura. E eu vou gritar dentro de você tão alto que o mundo vai ouvir. Vai pensar que é você que está falando, mas sou eu. E se você deixar eu passar e não tentar mostrar nada que não seja eu, você vai sempre aparecer. Você está me entendendo? Você está compreendendo o que eu estou dizendo? Dá vontade de se jogar no chão agora, não dá, irmão? É o que eu vou fazer. Eu vou adorar e vou me jogar no chão e vou dizer, Deus, eu sou fraco. Mas a tua palavra diz, diga ao fraco, eu sou forte. Rogo-vos que andeis dignos da vocação em que foste chamado. Louvado é o nome de Jesus. Tem uma voz clamando aí dentro. Não ouça mais nada, ouça Ele. Ele vai falar com você nos próximos dias aqui. Poderosamente Ele vai falar. Vai falar grandemente com você. Grandemente com a sua casa. Ele vai dar sinais da sua presença. E vai dizer, eu estou aqui, eu estou vendo, eu estou movendo você. Descanse, descanse. Não deixe que a justiça própria, não deixe que a sua capacidade intelectualizada, não deixe que a sua condição tire você da dependência. Cara, eu estou ficando mais velho. Eu estou compreendendo algumas coisas. Eu não parei de estudar as Escrituras, não parei de estudar. Não parei de buscar a Deus, mas nesses dias a minha preocupação é com o meu coração, porque eu não quero ficar de fora daquilo que o meu Senhor vai fazer através de uma igreja pura. Quem vai ver a Deus não é os evangélicos, são os puros de coração. Bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eles verão a Deus, Berg, nas suas ações. Verão a Deus nos seus filhos. Eles verão a Deus nos seus netos. Eles vão ver a Deus nas suas finanças. Eles vão ver a Deus nas suas ações. Quem vai ver a Deus é os evangélicos? Não. É os católicos? Não. É os espíritas? Não. É os puros de coração. Pureza é diferente de santidade. Santidade é uma coisa que vem de fora para dentro. Pureza não. Pureza é uma coisa de dentro para fora. Você olha aí de fora, essa água aqui aos seus olhos está limpa, não está? Mas você não sabe se está pura. Só quem sabe que se está pura sou eu, porque eu vou prová-la. Só Deus pode dizer se você está puro ou não. Essa conversa, eu conheço teu coração, essa conversa não existe, irmão. Ninguém conhece o coração do outro, só Deus. Você pode admirar o coração do outro, mas você não conhece. Então
o limpo não significa que está puro. Por isso eu preciso ser provado em Deus. Deus vai me provar para ver a minha pureza. O que os meus olhos estão procurando na terra, o que os meus ouvidos estão procurando na terra. Irmão, tem coisas que não cabem mais para os puros. Tem algumas conversas que não cabem mais na igreja. Pode beber, pode fumar, pode ouvir música do mundo. Pô, irmão, vamos ser puros. A pureza afasta você de qualquer coisa. E às vezes nem porque é pecado, só porque você quer ser mais puro. Só porque você quer ser mais puro. Tem conversas que não cabem mais em nosso meio, irmãos. Os puros verão a Deus. Se prepare, os puros verão a Deus. Peça para Deus: Senhor, eu quero pureza no meu coração. Despeja a tua pureza. Ele vai dar uma medida de graça para você. E a partir dali, meu Deus, eu sinto a glória.